Olá, acompanhe agora o Jornal Panorama com as notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Irine Lopes chama a atenção para a situação dos idosos no país. Colegiado discute demandas de pacientes com implante auditivo. Deputada cobra políticas públicas e ações policiais para a proteção das mulheres. Veja agora como foi o segundo dia de trabalhos da semana. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes das atividades em plenário. Na sessão desta terça-feira, foram aprovadas 34 indicações ao governo e 5 projetos de lei começaram a tramitar. O deputado Marcos Garcia pretende criar o programa Usuário Ativo, com o uso de aplicativo de celular, que permita o envio de informações ao Departamento de Estradas sobre a situação das rodovias estaduais em tempo real. O deputado Luiz Durão quer evitar cobranças abusivas pelos hospitais de serviços prestados aos pacientes. Muitas vezes estão cobrando adicionais, para poder atender essas pessoas. Se ele está pagando o plano de saúde, que seja coberto pelo plano de saúde e não poder cobrar mais nada das pessoas que estão nas clínicas credenciadas pelo seu plano. Na fase dos discursos, o deputado Marcelo Santos fez balanço sobre as atividades da Comissão de Infraestrutura da Casa e destacou o trabalho do colegiado para desburocratizar processos de obras públicas. O governo do estado me fez um convite, na figura do próprio governador, para que eu pudesse liderar um grupo de trabalho do Executivo com membros do Legislativo, e no meu caso, como presidente da Comissão de Infraestrutura, de Secretaria de Estado e também com associações representativas, como o Sindicato da Construção Civil, Sindicato de Obras Pesadas, dos arquitetos, de engenheiros, enfim, um verdadeiro mosaico de representantes que pudesse estudar a legislação visando desburocratizá-la. E começamos a apontar o porquê que as obras não saíam do papel, ou porque efetivamente estavam paralisadas. Levantamos tudo isso, fizemos algumas discussões, buscamos algumas informações através de legislações que foram apresentadas em outros estados da federação, aquelas que não tinham visto de iniciativa ou que não incorreram, por exemplo, sob questionamento de ação direta de inconstitucionalidade, e aí fizemos um misto disso, adequando a legislação do Espírito Santo e apresentamos ao governador algumas sugestões. Dentre elas, eu posso destacar a questão dos problemas que nós enfrentamos do órgão ambiental, na emissão de licença, na demora para que isso possa acontecer. Não há um critério, não há um prazo determinado, seja uma obra estruturante que tem que ter um aprofundamento de estudo na questão ambiental, seja num licenciamento mais simples. Tudo gera uma demora enorme e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do Espírito Santo. Nós, em momento algum, na discussão que fizemos nesse GT de infraestrutura, tratamos de burlar a legislação que fala sobre a questão ambiental. Negativo. Na verdade, temos que preservar, mas nós não podemos fazer com que a burocracia aumente uma sanção penosa para o Estado do Espírito Santo que quer fazer uma entrega ou uma empresa que precisa executar a obra para a qual ela foi contratada, tendo dinheiro no caixa para pagá-la. Apresentamos ao governador e acreditamos que após o estudo que ele vai fazer dentro daquilo que nós discutimos, vai devolver aqui à Assembleia Legislativa alguma proposta para que nós possamos também discutir aí no colegiado, aprovar e fazer com que o Espírito Santo possa ser muito mais competitivo, que nós possamos fazer os investimentos de infraestrutura necessários para tornar o nosso estado cada vez um lugar melhor de se viver. A deputada Janete de Sá repercutiu mais uma ocorrência de violência doméstica no norte do estado. O homem assassinou a mulher, os filhos e depois se matou. Não tinha passagem pela polícia, estavam em estágio de separação. A gente não sabe o que acontecia na família para chegar num estágio de separação de uma mãe com 4 filhos, inclusive filhos pequenos. Certamente devia ser vítima de violências e acabou culminando na morte, não apenas de Dona Eusivânia, mas também de toda a sua família. Um caso muito triste que choca a sociedade capixaba e
o município pacato, município pequeno, que é de São Domingos do Norte. E eu quero informar também, aproveitar para informar que, infelizmente, com mais esse feminicídio, nós ultrapassamos a marca do mesmo período anterior, onde houve 13 feminicídios. E agora nós chegamos a 14 feminicídios neste mesmo período, ou seja, mostrando claramente que o número de feminicídio no Espírito Santo, ele lamentavelmente cresce. E de janeiro até hoje, já foram 41 mulheres mortas, ou seja, vítimas entre homicídio e feminicídio no estado do Espírito Santo. Algo que precisa ser tomado mais atitude por parte de nossa Secretaria de Segurança e do trabalho que temos feito junto às nossas polícias e à Secretaria de Justiça, no sentido de termos mais atitudes e políticas públicas que venham trazer mais proteção às mulheres. O Junho Violeta, dedicado à conscientização para combate à violência contra a pessoa idosa, foi abordado pela deputada Irine Lopes. Nós estamos tratando nada mais, nada menos do que da quase maioria da população brasileira. A população brasileira não está rejuvenescendo, a população brasileira está envelhecendo num país que não se preparou para tratar essas especificidades. Por isso, elas estão muito vulneráveis. Vulneráveis em relação ao convívio familiar, que nem sempre acompanham e dão o tratamento necessário, né? Pessoas acamadas, que o Estado não garante nem a garantia do leito, nem a garantia do acompanhamento, porque o SUS precisaria ter muito mais recursos para fazer um serviço dessa natureza. Por incrível que pareça, quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, nós tínhamos uma situação grave, que eram pessoas mais jovens da família tentarem interditar os idosos no sentido de controlar as suas aposentadorias. Portanto, a população idosa brasileira precisa ser olhada com muito mais carinho, com muito mais cuidado, porque as suas necessidades são muito maiores do que no dia da vovó ganhar um abraço, no dia das mães ter uma visita e preparar o Brasil de verdade para uma nova realidade. Nas reuniões das comissões, o colegiado de saúde discutiu as demandas dos pacientes que fizeram implante coclear para restaurar a função auditiva. A cóclea é um órgão de audição com formato de caracol, onde são implantados eletrodos ou placas que conduzem estímulos para o nervo auditivo. O tratamento de manutenção de implante coclear pela rede pública de saúde no estado foi uma demanda ouvida pela Comissão de Saúde. O Espírito Santo realiza o procedimento cirúrgico desde 2016 no Hospital das Clínicas, mas quem recebeu o implante em outros estados não consegue o acompanhamento em Vitória, já que os aparelhos costumam ser de empresas diferentes. Neuza é mãe do Felipe, que recebeu o implante coclear em Campinas em 2009 e não consegue atendimento no estado. O que é o mapeamento, no meu entender de mãe, né? É um ajuste no som do implantado, mas não é um órgão humano o implante coclear, é um aparelho. Esse aparelho ele tem que ser regulado de vez em quando, né? Que no caso do Felipe, do ouvido é direito, é uma vez por ano. Desde 2017 que o meu filho não volta a Campinas por causa de problema com o senhor TFB, né? Então eu não quero mais passar por esse constrangimento. Eu quero que o meu filho seja mapeado no estado do Espírito Santo.
A representante da SESA, Secretaria de Estado da Saúde, disse que irá mediar a questão junto à médica responsável por implantes cocleares do Hospital das Clínicas. Pacientes que forem implantados em outro local, por exemplo, fora daqui do estado, eu não sei como é que é esses trâmites, porque cada empresa trabalha com um tipo de aparelho, um tipo de programação, um software diferente. Então, essa é a dificuldade do paciente ser acompanhado no local em que ele não fez o implante. O ideal seria ele ser implantado aqui mesmo, no estado. Mas como ele foi fora, a dificuldade é essa, porque a empresa é diferente, né? Então, eu acho que essa questão específica e da Neuza, a gente teria que tratar diretamente com a Carmen lá da UFAM, porque a questão é da empresa que foi contratada para fornecer o aparelho, né, do implante. Outra questão debatida foi o preço da diária que o Estado paga a pacientes que precisam de TFD, tratamento fora do domicílio. 84 pessoas com deficiência auditiva que usam o implante coclear dependem do auxílio para a continuidade do atendimento médico em outros estados. O Josimar é um deles. Eu vou para Ribeirão Preto, encaro 22 horas mais ou menos de viagem, de Colatina até São Paulo. Há uns 3-4 anos atrás, a diária estava em 200 e poucos reais. Depois, cortaram a diária de 200 e poucos para 78 reais. Eu só queria saber o que nós fazemos só com esses 78 reais em São Paulo. O presidente da comissão informou que se reuniu com representantes da Secretaria de Estado da Saúde para cobrar o aumento da diária para o tratamento fora do domicílio. Essa questão do preço da diária, isso foi debatido lá com a subsecretária Kelly semana passada, a mesma reivindicação que realmente no governo passado, no início era 150, depois tiraram 50%, baixou para 78%. Realmente 150 já era pouco, você imagina só baixar para 78%. Então, o nosso queixume desde muito tempo é esse, e nós estamos lutando para ver se o governo do Estado tem a sensibilidade de fazer justiça. E na Comissão de Cooperativismo, o assunto foi o Dia Especial de Voluntariado. O Dia de Cooperar, conhecido como Dia D, por quem atua no sistema cooperativista do país, é uma data voltada para o trabalho voluntário. A campanha deste ano foi tema de reunião da Comissão de Cooperativismo. O evento principal será no dia 3 de julho, em formato online, mas as atividades já estão sendo desenvolvidas pelas cooperativas associadas e o grande foco é a segurança alimentar, com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus nas comunidades capixabas. A OCB Nacional estabelece diretrizes, né? As unidades estaduais elas implementam essas diretrizes, é realizada uma orientação às cooperativas sobre o desenvolvimento, né, dessas atividades, a gente distribui materiais promocionais do Dia C, né, e realiza os projetos, as ações de voluntariado, né, isso é importante destacar, são ações voluntárias das cooperativas nas comunidades onde elas estão instaladas. Em 2020, 75% das ações da campanha também tiveram como foco reduzir os impactos da pandemia, garantindo acesso a itens básicos de alimentação. Nós tivemos, entre 2019 e 2020, uma pequena queda das nossas ações, mas em 2020, mesmo num cenário de pandemia, tivemos aí 137 ações que foram implementadas, né, beneficiários que foram alcançados em 2020, foram mais de 460 mil pessoas alcançadas em 2020 com as ações do Dia C. Para o presidente do Colegiado de Cooperativismo, deputado pastor Marcos Mansur, a campanha fortalece um dos pilares do sistema, o cuidado com a comunidade. O segmento cooperativista ele tem um compromisso e até mesmo um comprometimento com a causa social, tem uma responsabilidade social. Então, cada ano isso vem aumentando, principalmente nesse período de crise de pandemia, a gente vê exatamente a conscientização e até mesmo o trabalho
cada vez mais profícuo das nossas cooperativas em poder se alinhar com o momento que estamos vivendo, entendendo a importância e a responsabilidade social que cada uma delas tem. E o Panorama de hoje vai ficando por aqui. A gente continua pedindo para que você fique esperto com o coronavírus. Quem já foi imunizado deve continuar usando máscara para se proteger e também para proteger os outros. TV Assembleia agora mais perto de você no canal 3.2 aberto e digital.